Como é bom podermos estar na casa de Deus, como é bom podermos louvar, adorar, glorificar o seu santo nome, rendermos o nosso louvor e a nossa adoração a Ele. É bom quando nós podemos sentir realmente a presença de Deus ministrando conosco através do louvor, e quando a palavra de Deus, a presença de Deus fala conosco através do louvor, falará através da palavra, e assim vamos, eu creio, sair deste lugar renovados em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Paz, meus queridos, vamos dar início a mais um culto em nome de Jesus. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje à noite nós vamos refletir um pouco sobre este texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos começar a leitura no verso 6 até o verso 34. Então, assentados assim como estamos, nós vamos acompanhar essa leitura, fazer essa leitura de Atos capítulo 16, do verso 6 ao verso 34, e deixar que o Espírito Santo de Deus fale conosco, ministre conosco através desta palavra, como igreja, e também para aqueles que porventura estão passando por alguma dificuldade. Nós podemos extrair algumas lições, algumas verdades espirituais desta palavra. Atos capítulo 16, a partir do verso 6, assentados assim como estamos, ele nos diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites,
os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Senhor nosso Deus, gratos nós somos a Ti por podermos estar diante de Ti ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo com toda a liberdade possa ministrar ao nosso coração o Teu querer e os Teus propósitos. Que possamos, Senhor, compreender e entender, Senhor, as verdades que Tu tens para nós neste dia. Que possamos absorver, entender e praticá-las no nosso dia a dia, Senhor, sabendo, Deus, que Tu tens cuidado de nós, que Tu tens dado direção a nós, e assim queremos, Pai, ouvir a Tua voz para poder continuar no centro da Tua vontade. Ministra o Teu querer em nossos corações. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, aqui nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nos relata uma história a respeito de Paulo e da sua segunda viagem missionária. Na verdade, aqui o apóstolo Paulo, ele junto com Barnabé, estava planejando fazer uma viagem para rever as igrejas que ele tinha fundado na Ásia. Ele queria retornar para aquelas igrejas que ele fundou na sua primeira viagem missionária e queria visitá-las. Porém, eles entraram em desacordo e Paulo e Barnabé não se acertaram nas pessoas que iriam acompanhá-los. Tanto é que Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não queria levar João Marcos, porque ele desistiu na metade da primeira viagem, então agora Paulo não queria mais levá-lo. Chegaram a um consenso, então, de que Barnabé iria com João Marcos visitar algumas igrejas, e Paulo, então, convocou Silas, e vamos visitar outras igrejas fundadas na primeira viagem missionária. E aí, quando eles começam a viagem, iniciam esta viagem, nós começamos a leitura no capítulo 6. Eles já estavam percorrendo algumas cidades, eles já estavam percorrendo alguns lugares na Ásia, onde eles tinham fundado igrejas, e acontece algo inesperado, acontece algo que muitas vezes nem nós não entendemos direito, mas aqui o texto diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Algo que parece sem lógica, improvável, mas o texto nos diz isso. E aí segue então o que nós lemos, e é sobre isso que nós vamos refletir rapidamente nessa noite, tirando daqui algumas lições para a nossa vida, para cumprirmos com o ID do Senhor como igreja.
Algumas lições que nós precisamos atentar e extrair deste texto, verdades que nós extraímos desta viagem de Paulo, que vai fazer com que a gente consiga, com êxito, realizar e cumprir com a nossa tarefa como igreja. Ide e fazer discípulos. E a primeira coisa que eu vou estar falando é que para fazermos discípulos, como Paulo, que foi um plantador de igrejas, para fazermos discípulos, a primeira coisa, a primeira lição que eu tiro daqui, eu preciso andar, preste atenção nisso, eu preciso andar na total dependência e direção do Espírito Santo. Amém? Eu preciso me atentar a isso. Eu preciso ter sensibilidade a isso. Que como igreja, como cristão, como aquele que participa da grande comissão do Ide e Fazei discípulos, nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos uma ideia, nós temos uma direção, nós temos um projeto humano. O apóstolo Paulo tinha um projeto humano, ele tinha uma rota humana, ele tinha uma rota traçada humanamente. Vamos retornar para a Ásia, vamos visitar as igrejas que plantamos, vamos ver como os irmãos estão. Uma rota humana, um plano humano, um projeto humano. Mas os planos de Deus não eram esses. Os projetos de Deus não eram esses. A direção de Deus não era essa. Porque quando eles começaram a viagem, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, então Paulo à noite teve uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo estava chamando Paulo para um outro lugar. O Espírito Santo estava chamando Paulo para uma outra direção, para um outro projeto. E muitas vezes nós insistimos em projetos humanos e esquecemos que Deus é que dá a direção dos projetos divinos que Ele tem para nós como igreja. Nós não podemos insistir em projetos de homens, por isso precisamos ter a sensibilidade de andarmos e cumprirmos com os projetos de Deus. Amém? Realizarmos os projetos de Deus. Então, Paulo teve essa visão, onde um varão de pé diante dele rogava e pedia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Imediatamente Paulo então entendeu: é do Espírito Santo, é um chamado de Deus para aquele lugar, é um chamado de Deus para aquela direção, é um chamado de Deus. Falando em chamado de Deus, eu já falei isso para alguns aqui. Hoje pela manhã tivemos assembleia. Hoje pela manhã nós aprovamos um trabalho, um início de trabalho evangelístico na cidade de Vespasiano Correia. Porque era algo de Deus, porque era algo de homens, porque isso estava no meu coração? Não. Deus começou a falar comigo há muito tempo, há uns 4 meses atrás, em sonhos. Aonde a Fernanda, que muitos conhecem, irmã do Fábio, num sonho, vinha subindo uma ladeira de chão e clamava por socorro. Eu acordei, eu orei, eu chamei o Fábio no particular e conversei com o Fábio. O que está acontecendo? Por que esse sonho? Eu não sei, ele me disse. Eu dei por encerrado o assunto. Pensei, é algo da minha cabeça. E passou mais um mês. E a Fernanda sonha que eu estava ajudando eles de alguma forma. E ela me chama. E nós começamos a conversar e começamos a orar. E mais uma vez ela sonha. E o Dani sonha. Eu disse, isso não pode ser algo do homem. Nós vamos ter que orar porque Deus está nos chamando para passarmos a Macedônia. E hoje pela manhã, para a glória de Deus, aprovamos um projeto missionário na cidade de Vespasiano Correia. Sensibilidade ao Espírito Santo.
Eu não sei, queridos, se vamos ganhar um, se vamos ganhar 2, se vamos evangelizar 3, 10 ou 100. Mas o que eu aprendi até hoje é que uma vida vale muito para Deus. Uma vida tem muito valor para Deus. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Que nós possamos ter essa sensibilidade. Paulo e Silas seguiram, chegaram até Filipos. Quando chegam a Filipos, cidade da Macedônia, distrito, colônia, permaneceram ali alguns dias. Agora estamos no capítulo 13, quem está acompanhando na Bíblia. Quando foi num sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, e certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O que eu extraio daqui? Uma segunda lição, uma segunda verdade para mim. Uma segunda verdade para nós. Aproveitar as oportunidades. Paulo e Silas chegaram naquele destino, chegaram na cidade de Filipos, começaram a examinar, a olhar para aquela cidade, começaram a ver o que acontecia naquela cidade. Eles descobriram que tinha um grupo de mulheres que se reunia na beira de um rio para provavelmente lavarem as suas roupas. O texto não diz isso, mas provavelmente era esse o objetivo por elas se reunirem na beira daquele rio. E Paulo e Silas enxergaram ali uma oportunidade. Mais do que 2 ou 3 pessoas reunidas no mesmo lugar, é ali que nós vamos começar a falar do amor de Deus. É ali que nós vamos começar a evangelizar. É ali que nós vamos começar a falar da salvação. E Paulo e Silas foram para aquele beira de rio e começaram a falar do evangelho. Começaram a falar do amor de Deus. E uma mulher chamada Lídia, tocada pelo Espírito Santo, se converte e começa a igreja na cidade de Filipos. Através dessa família, através dessa mulher, através dessa casa, começa a igreja na cidade de Filipos, aonde depois, a igreja já instaurada, fundada, Paulo escreve a sua carta aos filipenses. Foi para esta igreja que começou na casa de Lídia. Então nós podemos ver aqui como uma segunda verdade, que nós, quando queremos fazer discípulos, e esta é a missão da igreja, não tem querer, não tem essa possibilidade de não querer. Essa é a verdade. Uma igreja sadia faz discípulos, anuncia a palavra. Então ela precisa, em primeiro lugar, estar sensível ao Espírito Santo. Ela precisa, em segundo lugar, enxergar as oportunidades. Como nós temos perdido oportunidades neste tempo como igreja. Como nós temos nos calado em meio à pandemia, como nós temos nos calado em meio a lutas, aflições, a problemas que as pessoas passam e enfrentam, e com desespero não sabem o que fazer. E nós, igreja do Senhor, temos as respostas, temos a direção, temos a palavra de Deus, temos o evangelho para anunciar, e nos calamos. Nós nos calamos. É inaceitável como igreja vivermos assim. É inaceitável como igreja nos calarmos diante das pessoas que a passos largos caminham para a perdição. A passos largos caminham para a perdição eterna. E nós temos, meus queridos irmãos, como Paulo e Silas, as palavras da verdade. Nós conhecemos as palavras da verdade. E nós muitas vezes nos calamos. E aí eu enxergo e consigo ver mais algumas verdades aqui. Até aqui já poderia ter se cumprido o propósito. Já ganhamos uma família. Já implantamos uma igreja. Tá bom, paramos por aqui.
Mas o texto diz que não. Depois que Lídia foi batizada, versículo 15, quem está acompanhando, depois que Lídia foi batizada, ela então recebeu Paulo e Silas e a sua comitiva na sua casa. E eles ficaram mais alguns dias por ali. E eles continuaram indo ao lugar de oração. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, uma jovem possessa de um espírito adivinhador vinha ao encontro deles e dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso diz o texto que se repetia dia após dia. Paulo, Silas e a comitiva indo para o lugar da oração, descendo para a beira daquele rio, e essa moça, essa jovem, possessa por um espírito de adivinhação, dizia, quando Paulo e Silas passavam, essa moça dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela estava falando alguma mentira? Não. Ela estava falando a verdade. Ela estava falando quem realmente Paulo e Silas eram, servos do Deus Altíssimo, e que palavras eles estavam trazendo, anunciando a salvação. Ela não estava falando nenhuma mentira. Mas Paulo se inquietou com isso. Isso, versículo 18 diz que isso se repetia por muitos dias, e Paulo se indignou. Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora ficou liberta. O que eu entendo aqui? Que eu preciso fazer a vontade de Deus, mesmo que seja, preste atenção nisso, eu preciso fazer a vontade de Deus, mesmo que seja em prejuízo próprio. A vontade de Deus prevalece. Eles podiam ter deixado aquela jovem falando aquilo. Eles podiam ter deixado aquela jovem anunciar que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. O que tem de mais nisso? Ela está falando a verdade, ela está falando exatamente o que está acontecendo aqui. Por que nós vamos mexer com ela? Deixa ela falar. Paulo e Silas, aquilo que eu falei, uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Paulo e Silas viram que aquilo, Paulo viu que aquilo não era de Deus, que aquilo que essa moça falava não vinha de Deus, e ele levou libertação para aquela jovem. E esta libertação trouxe prejuízo para Paulo e Silas, porque levou-os para a prisão, levou Paulo e Silas para a cadeia, porque essa jovem, ela era escrava, ela tinha um dono, e este dono ganhava dinheiro com as suas adivinhações. Ela predizia o futuro, e este homem cobrava para que ela adivinhasse algo a respeito das vidas daquelas pessoas, do futuro daquelas pessoas. E isso para este dono era uma fonte de lucro. Porém, se desfez a fonte de lucro, vendo os seus senhores, versículo 19, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas, arrastaram para praça, na presença das autoridades, levando aos pretores, que eram como se fossem os juízes que decidiam, e disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Então levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, então, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois lhes deram muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro: guarda bem, algema lá no fundo da prisão, amarra eles no tronco. Prejuízo. Paulo e Silas não precisavam passar por isso. Paulo e Silas, eles podiam ter deixado aquela moça falar: são servos do Deus Altíssimo, anunciam um caminho de salvação. Ela não estava mentindo, mas aquela moça importava para Deus. Aquela moça tinha valor para Deus. Muitas vezes você pensa que não tem mais valor diante de Deus. De repente você pensa que não tem mais jeito diante de Deus.
De repente você pensa que está tudo perdido. Você tem valor, sim. Você tem valor diante de Deus. E Deus está preocupado com a tua vida. Deus trouxe libertação para esta jovem através da vida de Paulo. Ela foi liberta. E isso causou prejuízo próprio. Levou-os a serem açoitados e presos. Nós temos que entender algumas coisas como igreja, meus queridos. Nós temos que entender alguns princípios. Uma coisa muito engraçada, muito triste, que se ouve neste tempo, é que nós vamos assistir um culto. Quem já ouviu isso? Nós vamos assistir o culto. Ninguém vem assistir culto. Se você vem assistir um culto, a tua motivação está completamente distorcida, fora da palavra de Deus. Nós não viemos assistir culto, nós viemos prestar culto. Quem vem assistir culto, ele vem com a intenção de receber algo. Quem vem assistir um culto, ele tem a expectativa de receber algo. Ou um belo som, ou uma bela palavra, ou um belo jogo de iluminação, de luz, de efeitos especiais, porque ele vem assistir um culto. E se este culto não agrada, tem 70 portas abertas. Aqui em Bento, 370 portas abertas. Para que possamos ir e ver e assistir cultos. Se um não está bom, eu vou assistir outro. Se aquele lá não está bom, eu vou assistir outro. Se aquele lá também não me agrada, eu vou assistir outro. E assim eu passo a minha vida assistindo culto. Nós não fomos chamados para assistir cultos. A igreja foi chamada para prestar culto. Quando você vem à igreja, você vem prestar o teu culto a Deus. Você vem trazer diante dele a tua adoração. Você vem trazer para ele o teu louvor. Você vem trazer para ele a tua gratidão. Você vem trazer para ele o reconhecimento de que ele te guardou, que ele te sustentou, que ele tem cuidado da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua saúde, do teu trabalho. Você vem render um culto, prestar um culto a um Deus soberano, criador e que cuida da tua vida e da tua casa. Quando você entende isso, você faz coisas em prejuízo próprio. Quando você entende isso, você faz coisas em prejuízo próprio para fazer e cumprir a vontade de Deus. Eu me lembro que quando eu ainda estava na Feliz, eu saía de carro. Isso sempre foi um dom. Eu creio que é um dom. Não está na Bíblia, mas para mim é um dom. Eu entendo assim. Eu saía de carro. Às vezes antes do culto, eu fazia 8 quilômetros num sentido e mais 8 de volta, 16 quilômetros, para buscar uma família, 2 para vir para a igreja. E às vezes eu chegava lá, buzinava, e eles abriam a janela. Hoje a gente não vai. Eu tinha gastado combustível, o meu tempo, o carro, prejuízo próprio, não trouxe ninguém para a igreja, mas essa era a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus. Quando nós adoramos a Deus, não importa o que a gente faça, é para adorar a Deus. Se eu tiver que vir um culto, eu vou vir um. Se eu tiver que vir 2, eu venho 2. Se eu tiver que vir 4, eu venho 4. É isso que eu entendo, adorar a Deus. É desse jeito que eu compreendo adorar. Não é benefício, não é algo para mim, não pode ser algo favorável para mim. Eu preciso dar, eu preciso me doar. Como é difícil nos nossos dias acharmos alguém disposto a se doar. Achar alguém disposto a se entregar. Alguém que não venha assistir o culto. Muitas pessoas deixaram, nessa pandemia, de frequentar a igreja, porque vinham assistir cultos. Infelizmente. Então não faz mais falta. Não faz mais diferença. Porque o coração não era para adoração. Era para assistir cultos.
E aqui, este texto trouxe essa lição e traz essas lições para nós. E nós aprendemos aqui que Paulo e Silas poderiam sim ter deixado essa moça quieta, poderiam ter deixado essa moça em paz, poderiam ter seguido o seu caminho, poderiam ter continuado, ir no ponto de oração, ir evangelizar aquelas outras mulheres. Já tinham ganhado Lídia e a sua família já eram aliados agora, já expressavam da mesma fé, da mesma crença, já criam em Jesus Cristo, já tinham sido batizadas, já tinham um formato de corpo, um início de corpo. Mas Paulo não deixou passar em branco. Trouxe prejuízo, trouxe açoite, trouxe prisão, trouxe cadeia. Mas Paulo libertou aquela moça em nome de Jesus. Fazer a vontade de Deus, mesmo que cause prejuízo próprio, é uma lição que eu tiro daqui para ganhar almas. Muitas vezes nós gastamos, muitas vezes nós investimos tempo, muitas vezes nós nos dedicamos, nós evangelizamos, nós discipulamos, nós oramos, nós pagamos um preço de oração. E quando a pessoa parece que entendeu a palavra, ela ainda não entendeu. Ela ainda não compreendeu. Ela ainda não sabe o que é ser adorador, o que é cultuar a Deus, porque ela ainda pensa que ela foi chamada para assistir um culto. E assim nós ficamos anos e anos e anos assistindo cultos. Que nós possamos entender isso. Existe um preço. Existe um preço, nós precisamos. Paulo pagou esse preço. Por quê? Aí vem a pergunta: por quê? Porque Deus tinha mais uma família para salvar. Amém? Deus tinha mais uma família para salvar na cidade de Filipos, e era a família do carcereiro. Como é que Paulo iria salvar? Como é que Paulo iria alcançar o carcereiro se não fosse numa prisão? Deus tem planos. E os planos de Deus muitas vezes não são os nossos planos, meus queridos. Os planos de Deus são os planos de Deus. E nós somos somente instrumentos nas mãos de Deus. Se Deus tem planos com alguém, lá dentro de um hospital, na cama de um leito de enfermidade, se Deus tem planos com aquela pessoa, Deus pode trazer uma enfermidade para a tua vida, para te levar lá, do lado dele, para você falar de Jesus. Deus levou Paulo e Silas para dentro de uma prisão para falar de Jesus para um carcereiro. Os planos de Deus não são os nossos. Se a gente tem a visão de que nós vamos assistir cultos, nós não aceitamos isso. Nós não cremos nisso. Como pode alguém que serve a Deus, que adora a Deus, parar numa prisão? E aí nós nos questionamos a respeito da visão. Aí vem o questionamento: será que foi Deus que nos mandou? Porque eu destaquei essa frase quando eu li. Eu não sei se vocês perceberam. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado. Eles não tinham certeza. Eles concluíram. Tivemos um sonho, um varão nos chama, passa a Macedônia e ajuda-nos. Vamos para lá, é Deus nos chamando, concluindo que era um chamado de Deus. Mas chegaram lá, Lídia se converte. Opa, temos no propósito, temos no plano, temos no projeto. Chegamos aqui, já uma família se converte. Só que agora, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando vem a tribulação, quando vem os açoites, quando vem a prisão, vem o questionamento: será que foi Deus que nos mandou para cá? Será que foi Deus que nos chamou para cá? Meus queridos, esse questionamento não passou nenhuma e nem duas vezes no meu coração. Mas eu tenho uma certeza do meu chamado e uma convicção tão grande daquilo que Deus me chamou para fazer aqui, que eu só vou voltar atrás quando Deus mandar. Eu só vou para outro lugar quando Deus mandar, porque esta convicção eu tenho. Porque aqui, meus queridos, quando vem o açoite, quando vem a prisão, quando vem a batalha, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, junto vem o questionamento:
Será que é de Deus? Será que foi Deus? Meus queridos, quando você passa por dificuldades, quando você passa por lutas, comece a se perguntar: para que são essas lutas? Não por quê. Para que eu estou passando por isso, Senhor? Me mostra. Tem propósito de Deus. Tem um carcereiro para ser salvo. Tem um enfermo para ser salvo. Tem um desesperado para ser alcançado. Tem alguém que não tem esperança no futuro para ser ganho. Por que dessa luta? Por que dessa dificuldade? Porque tem alguém desesperado que Jesus quer salvar. E aqui era o carcereiro. Seguindo aqui, meus queridos, eu consigo ver e tirar mais lições para nós como igreja. E agora, para você, especificamente, que está passando por dificuldades. Paulo e Silas estavam na prisão, acorrentados, no profundo, último do cárcere, com os pés presos num tronco. O texto diz que foi no cárcere inferior, o cárcere interior, ou seja, no subsolo, no profundo da cadeia, o lugar mais difícil de se fugir. Era lá que Paulo e Silas estavam. Só que diz o texto que por volta da meia-noite, eles cantavam louvores e oravam a Deus. Essa é uma lição para mim. Quando estou passando por dificuldades, quando estou passando por aflições, por lutas, por problemas, eu preciso aprender a louvar. Eu preciso aprender a adorar. Eu preciso aprender a orar. Porque é no meio do louvor e no meio da adoração que Deus se manifesta. Não é no meio da queixa e nem no meio da murmuração. Paulo e Silas podiam estar murmurando ali. Paulo e Silas podiam estar reclamando ali. Puxa vida, Deus, olha tudo que a gente já fez. Eles podiam estar se justificando ali. Olha as igrejas que nós já abrimos. Olha todo o trabalho que tem pela frente. Olha, nós íamos visitar as igrejas, nós íamos dar auxílio aos irmãos que já estão se reunindo como igreja, que já foram fundadas. Aí, tu nos manda para cá, Deus. Tu nos manda passar a Macedônia para quê? Para pararmos no fundo de uma prisão, com os pés atados num tronco. É para isso que nós viemos parar aqui, Deus. Nós nos questionamos muitas vezes. É para isso, Senhor, que tu me fizeste vir para cá? É para isso, Senhor, que eu vim para este lugar? É para isso, Deus? É para isso? Sim, é para isso, porque tem propósitos de Deus que nós não sabemos. Deus tinha um carcereiro para ser salvo. E aí, Paulo e Silas, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de xingar, em vez de questionar, Paulo e Silas começam a louvar e começam a adorar. E vem o louvor, e vem a adoração. E aí, Deus manda o refúgio, Deus manda a resposta, Deus manda a solução, Deus age no impossível, Deus sacode a estrutura da terra para salvar Paulo e Silas. Deus abala a estrutura da terra para libertar Paulo e Silas. Terremoto. Deus envia um terremoto e Paulo e Silas são libertos daquela prisão. Abrem-se as portas, caem as algemas. E aí entra o propósito de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. E Paulo bradou, gritou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. Aqui começa o propósito de Deus e a lição para nós. Não podemos nos calar diante do desespero alheio. Não podemos nos calar diante do desespero alheio. Esse carcereiro estava desesperado agora.
Ele tinha recebido uma ordem: prender Paulo e Silas, guardar na prisão, algemar, acorrentar e não deixar fugir. Ele vai dormir. Meia-noite, Paulo e Silas começam a cantar, começam a louvar. Deus move as estruturas da terra com um terremoto, liberta Paulo e Silas. O carcereiro acorda com aquele barulho, com aquele tremor, com aquela situação. Ele olha, vê as portas abertas, as algemas no chão, desesperado, puxa da espada e tenta tirar a sua própria vida. E Paulo e Silas, Paulo, diz o texto, vendo que o carcereiro ia suicidar-se, bradou em alta voz: não te faças nenhum mal. Todos nós estamos aqui. Quantas e quantas pessoas Deus tem colocado diante de nós em desespero, gritando, e nós estamos vendo as pessoas irem para o inferno, e nós nos calamos, nós não falamos nada, nós não anunciamos nada, nenhuma palavra de esperança. Paulo disse: não te faças nenhum mal, nós estamos aqui. Ele novamente devolveu esperança para o carcereiro. Os presos não fugiram, os presos estão aí. Eu não preciso tirar a minha vida, os presos ainda estão aqui, eles não foram embora. Meus queridos, que nós possamos aprender esta lição como igreja. Não vamos nos calar diante das oportunidades, não vamos nos calar diante das pessoas que estão em desespero. Quantas e quantas pessoas em desespero pensando em tirar a sua própria vida? Quantas e quantas pessoas em desespero pensando que não tem mais solução, que não tem mais jeito? A minha família não tem mais jeito, o meu casamento não tem mais jeito, o meu trabalho não tem mais jeito, o meu ministério não tem mais jeito. E as pessoas desesperadas e nós calados. Nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a bradar como Paulo: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, há esperança ainda, não te faças nenhum mal, Deus tem planos com a tua vida. Paulo não sabia disso, mas Deus tinha planos com a vida do carcereiro. Não te faças nenhum mal, Deus quer te usar. Não te faças nenhum mal, Deus tem propósitos contigo. E aí, meus queridos, nós podemos ver e trazer uma lição para nós como igreja. O carcereiro, quando desperta do sono, quando vê aquela situação, quando ele ia se suicidar, Paulo grita: não te faz nenhum mal, todos nós estamos aqui. O carcereiro, então, a primeira coisa, pede uma luz. O carcereiro precisava ver. O carcereiro precisava enxergar o que estava acontecendo. Para alguém que está desesperado, meus queridos, para alguém que está nas trevas, na escuridão, tirando verdades espirituais desse texto, para alguém que está nas trevas, para alguém que está na escuridão, para alguém que está desesperado, para alguém que não consegue enxergar o palmo na frente do nariz, porque acha que está tudo perdido, ele precisa de uma luz, e esta luz é Jesus Cristo, nosso Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus é a luz que nós precisamos alcançar. E Paulo, eu não sei de onde, não sei como eles conseguiram, mas alguém trouxe uma luz, alguém alcançou uma luz. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele conseguiu ver que ainda havia esperança. Ele conseguiu ver que ali ainda tinha uma esperança. Eles estavam ali. Que nós possamos ser luz neste tempo, meus queridos. Que nós possamos ser aqueles que alcançam uma luz para aqueles que estão desesperados. E nós temos essa luz. Jesus Cristo é essa luz. A palavra de Deus é essa luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. É isso que a palavra de Deus me diz. É isso que a palavra de Deus me ensina. E aqui nós podemos ver que depois que receberam essa luz, ele foi questionado. Tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, ele fez uma pergunta: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E alguém tinha que dar uma resposta. Aqui é mais uma verdade para nós fazermos discípulos. Nós temos respostas
para aqueles que nos questionam a respeito da salvação? Nós temos respostas para dar para aqueles que nos questionam a respeito de salvação, do que fazer para ser salvo? Ou simplesmente nós ficamos boiando? Não temos respostas, não temos argumentos, não temos palavras? Nós precisamos, como Paulo e Silas, anunciar que, em primeiro lugar, crê no Senhor Jesus. A salvação é pela fé. Não podemos comprar, não podemos adquirir. A salvação é pela fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Creia tu e creia a tua casa. Vocês serão salvos se crerem. É isso que falaram para o carcereiro. Aí, depois que o carcereiro creu, lhe pregaram a palavra. Ensinaram a palavra, de madrugada, naquela mesma hora da noite. Depois que lhe pregaram a palavra, ensinaram, falaram do amor de Cristo, falaram de Jesus Cristo, o carcereiro cuida deles, lava os vergões dos açoites, e depois ele é batizado. Aqui eu quero encerrar. Veja como acontece o processo de conversão. E mais uma família é alcançada. É anunciado a palavra. O Espírito Santo age no coração do carcereiro e ele crê. Ele ouve a palavra. Ele muda de atitude. Aquele que batia, aquele que açoitava, aquele que dava as varadas, agora lava os vergões dos açoites. Depois ele é batizado e recebe todos na sua casa. Mais uma família alcançada na cidade de Filipos. Começa a igreja. Família de Lídia e a família do carcereiro. Deus tinha planos com Lídia. Levou Paulo e Silas a fazer algo inesperado para aquele momento. Inesperado para aquela época. Ir no meio de uma reunião feminina de mulheres, falar com essas mulheres, falar do amor de Deus para essas mulheres. Isso não era costume. Homens falarem com mulheres que não eram suas esposas. Ali já se quebra um protocolo e a família de Lídia é alcançada. Mas Deus tinha mais um na cidade de Filipos. Tinha um carcereiro. Como vamos alcançar o carcereiro? Vou colocar vocês debaixo do chicote, dentro de uma prisão, e vocês vão alcançar esse carcereiro. E assim aconteceu. Paulo e Silas não murmuraram, não reclamaram, prejuízo próprio. O vergão era visível, o vergão levantou nas costas, doeu, mas eles louvaram e adoraram a Deus, porque tinha uma família para ser alcançada. Eles tinham a luz, eles tinham as palavras, eles tinham a disposição de servir, e eles ganharam uma família para Cristo, porque eles entenderam que não é assistindo o culto que se evangeliza, não é passando a vida inteira assistindo um culto que se ganha almas, é estar debaixo da direção do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo, podendo e tendo que muitas vezes aproveitar oportunidades que deixamos passar, fazendo a vontade de Deus em prejuízo próprio, muitas vezes, tendo que pagar para trabalhar, como se diz. Muitas vezes é assim que funciona, tendo que apanhar para ganhar alguém. E o salmista já dizia com muita propriedade: aquele que semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Essa é a palavra de Deus. Esse é o Evangelho de Deus para todo aquele que crê. E eu creio, meus queridos, eu creio que Deus tem um tempo, um novo tempo preparado para cada um de nós, através do que Ele tem ministrado para a igreja, a respeito de fazer discípulo. Que nós possamos entender este recado, que nós possamos compreender este recado, que nós possamos viver segundo o ensino da palavra de Deus. Uma alma importa. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei por que você está aqui, eu não sei o que você sente, eu não sei, mas eu só sei uma coisa: Deus pode mudar a tua vida.
Deus pode mudar a tua situação, Deus pode mudar a tua história. Vamos nos colocar de pé. O ministério de louvor pode passar aqui, nós vamos louvar com um cântico. E eu te convido a fechar os teus olhos.